Oi, gente, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. E hoje o bate-papo vai ser selvagem. Eu tenho aqui comigo o Léo Cavazana. Gente, eu conheci o Léo através das redes sociais, conhecendo o trabalho dele como fotógrafo e como cinegrafista de natureza e explorando as imagens de vida selvagem. Houve uma conexão imediata, porque a gente trabalha muito aqui na Ampara e nos nossos temas de sensibilização, a importância da valorização do animal em vida livre, no seu habitat, né? E ele soube brilhantemente como retratar isso, e eu fiquei fã e completamente apaixonada pelo trabalho dele. Seja muito bem-vindo, Léo! Obrigado por me receber, Ju. Obrigado por me receber, é uma alegria estar aqui. A gente que agradece, a gente quer muito ouvir suas histórias. Inclusive, você tá com um podcast também, ou é uma série de vídeos? Cápsulas, né? Chamadas Histórias do Meio do Mato. Exatamente. E que você conta justamente essas suas experiências com Sim. animais em vida livre, nos seus registros, enfim. Como é que surgiu essa ideia? Bom, é o que eu sempre falo quando a gente tá fotografando e se aventurando mato adentro, é que a gente sempre tem uma ideia, uma vontade do que a gente quer fotografar, filmar. Mas assim, não tem como marcar horário com onça, com rinoceronte, com elefante. Não tem como marcar... Eles são péssimos nesse quesito assim, de pontualidade. Imprevisíveis. Né? Imprevisíveis. Então eu sempre falo, todas as histórias de todo mundo que sai pra safari, ou pra gravação, ou pra fotografia, sempre começa assim, a gente tava no meio do mato. E a gente começa contando a história naturalmente, assim. E... Oi. Um passo antes. Por que você foi parar no meio do mato? Por que eu fui parar no meio do mato? Então... Uma boa pergunta, assim. Uma boa pergunta. Eu sempre gostei muito de fotografar, estar na natureza. Acho que tem um pouco daquilo de mais novo, meus primeiros contatos com a natureza. Foi fazendo trilha, sabe? Essas coisas que... Primeiro contato de todo mundo, acho que Te encanta. É assim. Eu senti que eu sempre tinha essa vontade. Até que um dia... Eu tava morando fora do Brasil, eu tive a chance de ver, voltando de uma trilha... Bom, vamos contar a história do começo, que essa história é inusitada por si só. Tava morando na Noruega por um período, e era fim do verão, começo de outono, e a gente foi fazer uma trilha de alguns dias, como descobri que era comum na região. E quando a gente tava voltando da trilha, um pessoal que tava indo falou, olha, a gente passou por uma família de ursos, assim, perto da trilha, mas eles estavam na deles, tá tudo certo, e tchau, assim, falaram com a maior casualidade do mundo. E eu até então falei assim, bom, falaram de uma forma tão natural, deve ser. Deixa eles ali, né? Tá tudo bem. Falei assim, bom, se é só falar que é só passar reto... Sei que a gente chegou lá, eles de verdade estavam uns 500 metros da trilha, tava tipo assim, meio que tinha um vale com um riacho, e do outro lado do vale eles estavam à mostra, assim. Sei que eu tinha aquelas câmerazinhas da Sony com zoom digital, e abriu uma nova porta pra mim, que só de ficar observando aqueles ursos, eu percebi que eu passei... 30 minutos virou uma hora e meia, e eu nunca me diverti tanto vendo aqueles ursos interagirem, brincar, e assim, são indivíduos com vontade própria, assim, né? Foi isso que acendeu minha faísca, e desde então abriu a porta para eu sempre querer ter essas oportunidades de estar perto, de fotografar. Com o tempo vai passando, você vai descobrindo que não é tão fácil ter acesso, às vezes onde te oferecem uma oportunidade de fotografia com animais, não é bem assim. Muita gente quer ter um contato, acaba indo para esse santuário de elefante no Sudeste Asiático, que parece legal, mas é legal com uma série de vírgulas, ressalvas e pitadas de sal, né? Eu comecei a entender que o mais difícil para fazer esse tipo de fotografia era o acesso, né? Cada tipo de mato é diferente, cada tipo de bioma exige um especialista, então foi muito eu comecei a buscar qual canto do mundo eu ia conseguir criar esse acesso para conseguir fotografar esses animais, mas de uma forma legítima. Eles no ambiente deles, não eu no ambiente tipo, como um santuário de elefantes. Perfeito. Né? E foi disso que eu decidi... Bom, quando se fala de fotografar a vida animal, acho que o primeiro pensamento... assim, para quem não é desse meio, você pensa em África, né? Os maiores mamíferos que sobreviveram... Os Big Five. Os maiores mamíferos que sobreviveram no mundo são lá, né? Eu falo no primeiro momento, porque depois que você começa a olhar de perto o que a gente tem aqui no Pantanal, você descobre que aqui o negócio tipo... É isso! É 1 milhão de vezes, assim, mais rico, né? Valorizar o que é nosso, né? Mas assim, num primeiro momento, quando você não vê, você pensa em leão, elefante, guepardo, né? Nisso que você pensa. Só que eu descobri também que fazer esse tipo de turismo, um safari, é uma experiência cara, assim, um safari... Com certeza, para poucos. Para poucos. Então, o que eu fiz? Eu juntei meu portfóliozinho que eu tinha e comecei a mandar literalmente e-mail para tudo que era ou reserva particular, ou parque nacional, ou iniciativa de conservação. Se eu achei um e-mail na internet, eu mandei esse e-mail. Eu lembro que eu disparei 51 e-mails, exatamente.
Uma pessoa obstinada, né? Só um me respondeu, que foi a Rhino Trust Foundation, na Namíbia. Nossa. E eles falaram, olha, bacana, se você chegar na porta, a gente te dá água e comida. Entrei na internet, comprei minha passagem, achei um motorista que me dirigia e me deixava na porta. E foi aí que abriu as portas, assim. Você tá brincando que você conseguiu estar lá simplesmente assim, mandando e-mail. Mandando e-mail. Assim, foi isso, mandando e-mail. Demonstrando seu interesse. Eu descobri com o tempo que eu sou muito bom no lero-lero, assim. Eu sou muito bom de justificar minha fotografia com palavras bonitas, assim. E aí eu trabalhei com eles por uns 2 anos, que foi muito legal. Uau. Mas era muito perrengue. Assim, aquela questão da sustentabilidade na África subsaariana. É aquilo, o dinheiro vem de editais, assim, de bolsos do governo, e todo mundo quer pegar uma fatia, assim, né? Então, no lugar de ter uma iniciativa unificada com bastante dinheiro de proteção dos rinocerontes, existem 30 e cada uma tá brigando pelo mesmo recurso. Então, assim, estadia era precário, comunicação era precária, alimentação era precária. A gente passava dias acampando no deserto, tomando sol na cabeça. Uma vez até leões cercaram meu acampamento, uma vez, assim. Então, era muito... Não é o glamour que todo mundo pensa quando vê as fotos lindas, né? Não entende o que tá por trás Não, disso. era zero, assim, mas de verdade era algo que eu gostava muito. Tem um sentimento de aventura, assim. De verdade, assim... Te preenche. Você sabe que você tá indo no meio do mato, é você e o acaso, assim. Então, isso é muito legal. Só que depois disso eu consegui abrir portas com outra reserva particular na Namíbia também. Eles fazem um trabalho muito legal, não permitem caça nem nada. E foi incrível que eu consegui ter outro acesso um pouco mais livre de fotografar esses animais. Que quando eu estava trabalhando com a Rhino Trust Foundation, o assunto era rinocerontes. Especificamente. Né? E era isso. Só que aí, tudo bem, aí eu tô lá para cumprir o que eles precisam comunicar. Só que assim, às vezes eu não quero só ir atrás do rinoceronte, né? Eu quero poder criar diálogos meus com esses animais, né? Aí numa reserva particular foi conveniente que não só tinha a diversidade que eu queria fotografar, como eu também tenho acesso livre, né? No dentro de um parque nacional tem regras de que se mantenham nas estradas, e isso é importante, né? Não pode liberar para qualquer um. Mas uma reserva particular meio que é tudo mato, né? As estradas são mais uma sugestão do que uma recomendação, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Teve algum perrengue nesse sentido? Não, mas porque a gente sempre faz tudo da maneira mais responsável possível. Ótimo. Assim. Tipo, o animal, se ele reagiu a gente, nem que reagiu negativo, mas se reagiu, a gente sabe que é hora de dar um passo para trás. Ótimo. Né? Então é sempre aquilo, você dá um passo, não tem reação, tá tudo certo. Dá mais um, reagiu, dá um passo para trás de novo. Tem essa sensibilidade da percepção ali, né? Sim. Se o animal está se sentindo à vontade com a sua presença. É essencial. É essencial. Primeiro que a gente não tem esse direito de perturbar, e a gente pode acabar gerando consequências inesperadas da gente, né? Vocês estão vendo isso? Estão ouvindo isso? Fotógrafos, cinegrafistas, respeitem o espaço. Né? Tenham essa percepção, porque infelizmente para conseguir muitas vezes para conseguir um bom clique ou para conseguir uma boa imagem, atiça, né? joga, faz barulho. As pessoas acabam ultrapassando esses limites e até interferindo ali, né, na Aquelas vida. cenas de drone linda, de manadas correndo, eles estão correndo por conta do drone, entendeu? É por isso que eles estão correndo, porque você tá filmando eles, né? Então Eles sim, estão assustados. a cena é linda e tudo, mas você nunca vai ver girafa correndo de um lado e pro outro. Se elas estão correndo pro lado e pro outro é porque tem uma abelha gigante no céu correndo pro lado e pro outro. Sim. Né? Então a pergunta é qual que é o preço de conseguir essas imagens, né? Exato. E o problema é, uma vez que você traumatiza um animal com contato humano, primeiro, você não tinha esse direito. Segundo, ele não sabe que foi o Léo, que foi um babaca. O João, quando o João chegar, tá tudo certo. Não, né? E se o animal que você traumatizou é um elefante, aí você tá falando de um animal de 6 toneladas, de até 6 toneladas, que tem um ranço ali da presença humana, né? Então, assim, tem consequências indesejadas e que você não é seu lugar de fala, assim. Então, se você conseguir ir com... Quando você vai a primeira vez, você tem aquela pressão que você quer fazer render, né? Você quer ir, você quer voltar com um fotão, você quer ter aquele... Você quer fazer render aquilo que você fez. A vantagem de ir para a mesma região com recorrência, como eu tenho ido, agora acho que já fui, sei lá, entre 12 e 13 vezes, alguma coisa assim. Para Namíbia. Para essa reserva em particular, assim. Tá. Ela fica na Namíbia. Na Namíbia. Aí, além disso, na Namíbia tem outras visitas com a Rhino Trust Foundation também. É que tira um pouco dessa questão da pressa, assim. Se torna muito vamos ver o que acontece. Se acontecer, maravilha. Se não acontecer, tudo bem, a gente tem outra oportunidade. Então é legal você ter essa recorrência, porque você se torna... Você entende como que a mata funciona ali. Tem ciclos, assim. Pertence ali à natureza, né? Você começa a conhecer os indivíduos, as histórias. Então teve
Eu tive alguns animais nesse processo dos últimos 5 anos que eu consegui acompanhar quase que todo um ciclo de vida, assim. Teve alguns leões que eu lembro que eu fotografei quando filhote. Hoje eu vi eles conquistando territórios, se tornando, tipo, o rei que eles poderiam ser, sabe? Uau! E gera essa conexão do tipo, a gente Que se privilégio, meu conhece, assim. Deus! Também tem pro lado negativo, que os animais que às vezes você tá acompanhando faz 5 anos, a vida no meio do mato também é brutal. Hostil, né? Então, muitas vezes tem animais que você tem que aprender a dar tchau, ou quando você volta só tem a carcaça. Né? No caso de elefante, tem a carcaça, né? Todo o resto só some, né? Tem alguma história especial, assim, que você possa ressaltar, contar pra gente, que te marcou? Imagino que muitas, né? Algumas. Mas a minha favorita é de um elefante que a gente chamava de Opa. Opa é avô em sul-africano, em afrikaans, né? E era o elefante mais velho que a gente conhecia na reserva. Só que a questão do elefante é que não tem um RG, né? Uhum. Então, o elefante, você vê que muitos têm uns sulcos grandes em cima da cabeça, atrás dos olhos, né? E quanto mais afundado é isso, mais velho ele é. Né? Olha! E a gente sabe, tipo, é isso, vai envelhecendo, vai, né? Vai enrugando, vai murchando ali. Então a gente suspeitava que o Opa tinha ali entre 60 e 65, que costuma ser o tempo limite, assim, da idade de um elefante, né? Só sei que tem algumas dinâmicas sobre os elefantes machos que eu acho muito interessante. Sobre as fêmeas é um universo muito maior e mais interessante. Eu acho que as fêmeas têm uma complexidade maior mesmo. Mas, em todas as espécies. Em todas as espécies. Só que no macho, por ser tão simplista às vezes... Não simplista, desculpa. Mas por ser mais simples, ele tem, quando ele faz algumas coisas interessantes, a gente presta atenção, assim, porque vale a pena. Então, o que acontece? Quando o elefante tem um... É que nem gente, assim, quando dá uns 14, 15... De 14 a 16 anos de idade, o elefante começa a ter picos de testosterona, começa a ter muita opinião, aí ele vai tomar água com a família dele. Ele não quer só tomar água, ele quer causar um pouquinho com os hipopótamos, ele quer correr atrás de pássaro, ele quer jogar água em outro elefante, entendeu? E ele e a mãe chegam uma hora que chegam no acordo mútuo, assim. Fala assim, olha, quer saber? Você tá dando muito trabalho. Ele fala, tu quer saber? Eu concordo, né? E ele vai embora pro meio do mato. Vai pro mundo. Só que aí o elefantinho, ele chega no meio do mato e ele fala assim, caramba, eu não sei viver aqui, né? Isso aqui tá complicado, assim. E aí que entra uma das relações que eu acho mais interessantes entre os elefantes machos, que ele acaba encontrando um elefante mais velho, que também vive sozinho. Os elefantes machos vivem sozinhos. É mesmo? Não sabia. Mas aí ele encontra um mais velho que tem toda a experiência que ele precisa aprender, mas a força física já tá começando a falhar. E o mais velho é conveniente que ele tenha um mais novo, que tem a força física para fazer o que ele não consegue fazer. Então eles se ajudam, assim. O mais novo dá força física e o mais velho dá experiência. E depois que o mais novo aprende tudo que ele podia aprender, ele não abandona o mais velho, assim. Ele sabe que o mais velho precisa cada vez mais desse amigo, né? Então ele fica com esse mais velho até o fim da vida desse mais velho. E depois que esse mais velho se foi, aí sim ele abre espaço para ele apadrinhar um elefante mais novo que acabou de se tornar independente, né? Os animais são tão melhores que a gente. Em vários aspectos, sim. Em vários aspectos, sim. Só sei que aí o Opa, então... a gente sempre vê, ele não apadrinhava um elefante, ele apadrinhava 1 ou 2, entendeu? Às vezes até 3, ele ajudava todo mundo. Ele via carro Gigante gentil. Ele via carro de turista, ele corria atrás só pra dar susto, entendeu? Tipo assim, ele tinha opinião, ele sempre era presente, assim. Sim. Só que ao mesmo tempo um elefante tão velho, assim, com tanta... Ele caminha, é um negócio gigantesco caminhando, que é surpreendentemente silencioso também. Então o Opa tinha aquela energia de conseguir o silêncio, assim, do cômodo, assim, ou do mato, no caso. Ele andava e todo mundo... Era incrível de ver que ele era alto, ele era forte, ele tinha essa cara... Né, passou por um ralador de queijo, né? Os arbustos no meio do mato, cheio de cicatriz, né? Só que o Opa vinha, causava um pouquinho, corria atrás de... O guias até sabiam, assim, o Opa tá ali, não vamos nem chegar muito perto que a gente sabe que ele quer brincar, entendeu? Sempre foi um personagem. Assim. Sim. Só que ele vinha, causava um pouco perto do lodge e depois ele sumia. Depois ele voltava de novo, depois ele sumia de novo. Até que chegou uma última vez que a gente achou que fazia mais de 1 ano que ninguém viu o Opa e a gente concluiu que ele de fato só deveria ter morrido, né? E foi quando fui para Namíbia em maio de 2022. A gente estava saindo do lodge, saindo do hotel, a gente encontrou o Opa mais uma vez. Só que um comportamento super não usual, assim. Ele estava no chão e, assim, um elefante não deita. Não sei, alguns elefantes de deserto que aprenderam a deitar para poupar energia, muito específico, assim. O elefante não deita. A gente entendeu que, assim, ele não estava conseguindo sustentar o próprio peso mais. Já estava nos finalmente, assim.
A gente foi as últimas pessoas que viram ele com vida. Quando eu voltei em outubro, me mostraram a carcaça de Opa, onde ele tinha descansado. Mas o mais legal para mim no final de toda essa história ainda é que você chega para ver a carcaça de um elefante, ela tá esparramada em 20 metros quadrados, assim, o osso, né? Uhum. E você entende que um animal com tanto peso, né, com quase 6 toneladas, quando ele morreu, ele foi um banquete para muita gente por muito tempo, né? Uhum, alimentou Eu muitos achei, outros. eu achei bonito isso, assim, como até em morte, o maior da savana tem a humildade de alimentar até o menor, assim. E ele vai como uma celebração, de certa forma, né? e... e sim... Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. É. Só sei que aí eu tenho, inclusive o retrato que eu tenho de um elefante na área externa da minha casa é do Opa, que era meio que esse o intuito, assim. Ele gerava conversas quando os viam, ele continua gerando conversas quando vê ele aqui, assim, de certa forma. Vou mostrar aqui a foto do Opa, gente. depois. Tenho, mas esse anel eu ganhei antes do Opa, na verdade. Eu tinha uma amiga minha na Namíbia, ela sempre falava que eu tinha o espírito de um elefante velho, assim. Olha. E aí uma vez quando eu voltei, ela me deu esse anel e eu guardei, assim, achei divertido. Acho que ela falava mais pelo lado negativo, assim, de ser meio cabeça dura e às vezes ficar muito tempo em silêncio, assim. Acho que sabe, meio resmungão, assim. Tá no meio do mato, tá todo mundo conversando e o Léo não abriu a boca faz 2 horas porque tava distraído, assim. Léo, essa sua história, né, ela é muito emocionante e traduz a sua sensibilidade, né? Como é a sua relação e por que você consegue captar de forma tão brilhante essas imagens. Mas que bom, que sorte, né? Você poder ter acompanhado esse animal, ter tido essa vida, cumprido o papel dele biológico, né? E até o fim, de forma nobre, como você mesmo colocou, sem que a vida dele tenha sido interrompida, né? Nessas suas andanças, assim, você teve alguma história em que você se deparou com, né, a interferência humana da forma mais cruel possível? Na Namíbia, não tanto. Tá. Porque a Namíbia é um pouco mais isolada. Não que não tenha, mas a Namíbia é um pouco mais de difícil acesso mesmo. Assim, tem um núcleo ali civilizado. Mas tudo o resto é isso, é muito vazio, encontrar animais é muito difícil, tem a população de elefantes... Assim, para alguém que queira caçar elefantes ou rinocerontes, a Namíbia eles estão escolhendo um lugar difícil para fazer isso, né? Não que eles não façam, mas assim, é mais fácil em outros lugares, né? Agora, no Quênia, sim. No Quênia, eu passei agora em junho, inclusive, estava gravando com a iPhone. Uma organização super importante. Super legal, assim, o que eles fazem. E era para mostrar que é isso. Falta menos de 30 Big Tuskers no mundo. Big Tusker é aquele elefante com a presa que vai até o chão, né? E aquilo é uma questão genética, assim, é familiar. Né? É alimentação, mas é genética. Ou tem ou não tem, né? E de verdade faltam menos de 30 no mundo. Uau! É uma situação delicada, assim. É muito improvável que eles voltem a ser em grandes números como eram, foi um assim. dia. Então, de certa forma, assim, os elefantes que sobraram não ter presas tão grandes, por um lado é até interessante, assim. É uma pena, porque perde aquela... O elefante é impressionante, né? Mas um elefante, um Big Tusker que a presa vai até o chão é primitivo, é ancestral, assim, parece um mamute, assim. Sim, É como muito se, poderoso, né? é como se você conseguisse ver um resquício de uma terra primitiva, assim. É outro animal, assim. Mas faltam menos de 30, infelizmente. E, de novo, a preocupação é que os elefantes sobrevivam, não necessariamente os Big Tuskers, né? Mas E esses são os mais procurados devido, né? É importante explicar para as pessoas ao marfim, né? Que infelizmente... E lá eu consegui ver de perto, assim, o que era a questão de armadilhas desarmadas, o trabalho de rangers armados no solo, de verdade, pilhas funerárias para as presas... As presas que o governo do Quênia, que eles capturam de poachers, eles queimam, assim, para mostrar para o mundo que isso não tem valor, não é guardado em museu, não é estoque, não é nada, assim. E ver essas pilhas... Porque depois que você queima, se o negócio ainda parece uma montanha, você imagina o tamanho que aquilo era antes de ser queimado. Meu né? Deus. E isso foi verdadeiramente muito difícil, assim. Isso foi verdadeiramente muito difícil. Nunca tive contato direto com algum tipo de caçador, nem nada. Mas já vi muito rinoceronte morto, muita carcaça de rinoceronte, já vi muita carcaça de elefante. Então, assim, você vê que tem esse lado feio, mas sendo muito sincero, eu sinto que essa questão da caça, com a informação e com
acho que é o problema mais fácil de resolver. Por mais absurdo que seja falar isso. Pelo menos no caso de um animal como um elefante, né? Animais menores que podem ser presos e levados em cativeiro vira uma economia global. Né? Um elefante é difícil. Não tem como o cara, né, levar da ilegalidade um elefante na mala, né? Percebe-se. Pena que isso vai ser descoberto tão tarde, né? Que algumas espécies vão ser levadas à completa extinção devido justamente a essa... Sim. Então, essa percepção vai ser tardia, né? Infelizmente é tarde demais. Mas você vê muito o impacto de verdade aí da mudança climática. Tá? E esse era o principal ponto que a gente estava tentando resolver, era esse, assim. Conforme o clima muda, o que está acontecendo no Quênia, muito especificamente na região de Amboseli, é que ali tem o Kilimanjaro. Né? E o Kilimanjaro é uma das maiores fontes de água na região, porque ele derrete, ele inunda todas as planícies em volta com toneladas e toneladas de água. Como o Kilimanjaro tem cada vez menos neve e ele seca, tem cada vez menos água, cada vez menos grama. Então, toda a região de Amboseli inteira, que é um dos maiores parques nacionais do Quênia, tá literalmente secando. Só que os animais até então, eles falam assim, a gente precisa continuar existindo, né? Sim. Então, os animais que estão começando, principalmente elefantes, estão começando a buscar cada vez mais alimento próximo de humanos, das fazendas de humanos, entendeu? Ficando mais vulneráveis. E obriga as pessoas e os elefantes, as pessoas e os animais estão entrando em conflito, né? Então, como que é o aquecimento global? Uma das maneiras que ele está mudando, levando esses animais à extinção é, para sobreviver, está forçando os animais e os humanos dividirem cada vez o mesmo espaço, que é cada vez menor. Sim. E na hora que entrar nessa briga entre elefante e humano, os humanos têm mais recursos, né? Com os humanos certeza. acabam ganhando essa briga, né? E essa é uma realidade que a gente vê muito aqui no Brasil, né? Que a gente chama de conflito humano-fauna, né? Trazendo agora para nossa realidade, né? O que a gente trabalha, por exemplo, no Pantanal, que aí no caso são as fazendas, né? As grandes produções de gado, Sim. né? E o conflito que acontece entre grandes predadores e a produção, né? E nessa região onde a gente está concentrado, ali no Pantanal Norte, é o espaço onde existe a maior quantidade, né? A maior produção de gado do mundo. Sim. E também onde existe a maior concentração de onça pintada por metro quadrado no mundo. Né? Então, é muito difícil essa coexistência. Né? Então, o que a gente tenta fazer ali é, obviamente, sensibilizá-los sobre esses animais que estavam aqui antes. Então, a gente ocupou esses espaços. Consequentemente, eles estarão aí. Então, a gente tem que minimizar o máximo possível o impacto. O que a gente pode fazer para proteger, no caso, o rebanho, sem que a gente precise sair para caça de retaliação por perda econômica, né, que é a forma com que eles veem tudo isso. Então, a gente fica nessa tentativa de mediação, enfim, chegar lá e fazer uma consultoria, explicar o que pode ser feito, as instalações da cerca elétrica, obviamente, mostrar que eles caçarem esse indivíduo não vai fazer com que a coisa seja resolvida. Né? Até atrapalha, né? Exatamente. No território de uma onça, se você mata essa onça, de repente você tem duas, né? Isso. É a mesma coisa, é o que a gente fala de efeito vácuo até com um animal doméstico, né? No caso, gatos ferais, quando a gente retira e o ambiente continua propício, né? Ou para que outros animais acabem se aproximando. A sua experiência aqui no Brasil, né? Você falou que você conhece a região do Pantanal. Não sei se você já foi para o Pantanal Norte ou se você foi mais para o Sul. Eu passei um tempo com o pessoal do On Safari. Sim, perfeito. A gente estava filmando, usando o que eles estão fazendo de exemplo. Que, de verdade, eu vi algumas coisas muito interessantes, assim. Não sei se pode falar abertamente sobre... Pode? Acho que sim. Sim, tá. Mas uma coisa que a gente estava testando, inclusive, muito interessante essa questão humano-fauna de predador e gado é um problema no Pantanal gigantesco, é um problema em Botsuana, é um problema em todo lugar que tem predador e cria gado. Né? De cadeia, exato. E o que a gente está descobrindo é que a solução, a gente optou tentar por 1000 caminhos mais difíceis antes de testar os mais fáceis, assim. Teve uma solução muito interessante que fizeram em Botsuana. E eu tive o prazer de ver o pessoal do On Safari iniciando esse teste no Pantanal também. O que eles fizeram? Eles pintaram olhos na bunda das vacas, assim. Então o predador acha que a vaca está sempre olhando para ele a todo momento. Você tá de brincadeira. E testaram com 3 padrões de olhos, 3 tipos de pintura nos olhos. E descobriram um tipo de pintura que levou o abate para, 0, assim. Incrível isso! Porque se você pega um animal que nem um leopardo, ele vai pra cima mesmo. Assim, mesmo o animal olhando, ele tem esse instinto. Mas você pega uma onça, você pega um guepardo, eles são mais oportunistas do que predatórios, assim. Então a onça com frequência já vai na vaca mais fraca, já estava doente, na menor, né?
Pô, se tem uma vaca forte e saudável, olhando direto na cara dela, acho que ela fala em voz alta, cara, eu vou esperar a outra que tá vacilando, entendeu? Então, assim, Botsuana, isso foi um sucesso gigantesco. Incrível. E no Safari eu testei eles testando um primeiro lote de vaca com diferentes pinturas. Eu não fiquei sabendo do resultado desse lote que eles testaram. Mas a gente descobriu que às vezes um conflito de gerações pode ser resolvido com um pouco de tinta, assim. Nossa. Outra solução, eu não sei como não tínhamos pensado antes, assim, mas que também vários lugares do mundo estão encontrando como sendo fantásticas, inclusive na própria Namíbia, é cachorro. A gente tem cachorro dentro de casa, mas assim, a gente esquece que o cachorro também é um animal que... É muito interessante, porque de todos os animais que eu conheço, o cachorro é o único que eu conheço que quer um trabalho, assim. Ele quer algo para fazer. Né? ele tá procurando uma missão ali para cuidar da... E tem vários casos na Namíbia que a gente conseguiu proteger os rebanhos inteiros só colocando 3 cachorros para viver com aquele lote de gado, assim. Aqueles que pastoreiam, né? Isso. Você pega, assim, um cachorro e uma onça, tudo bem, fica feio pra onça, assim. Mas se você tem 3 cachorros, 4 cachorros, é uma matilha, assim. Tipo, 4 pastores alemães latindo pra cima de qualquer... Ela vai pensar 2 vezes. Acaba espantando. Ela vai pensar 3 vezes, entendeu? Ela fala assim... Porque ela sabe que se ela se machuca no meio do mato, ela morre, né? Um grande predador não tem opção de se machucar. Sim. Então é por isso que você vê pequenos afastando grandes, porque eles falam, cara, o que esse pequeno sabe que eu não sei? Por que ele tá tão corajoso, né? Esse é um tema delicado, né? Porque, inclusive, no Brasil mesmo, em algumas regiões, os cães são utilizados para caça. Eles, algumas raças específicas, exatamente. Como sempre, o ser humano ele pode manipular isso para o mal, né? Sim. Então, na nossa região ali também tem muitos casos, inclusive a identificação de alguns caçadores que foram multados e consequentemente punidos, foi justamente encontrando esses animais que são treinados para caça. Essa é a primeira vez que eu tinha ouvido alguém usar isso pro mal, assim. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Sim. E, obviamente, é um horror, porque os animais se machucam, né? Os cães se machucam, e quando acaba acontecendo mesmo de acuar o animal, enfim, é muito negativo em todos os aspectos. Mas para animais que protegem, no caso que vivem nas fazendas, né? É realmente algo que pode ser positivo, porque ajuda a afugentar. Então, muitas vezes coisas simples, como um sinalizador, né? Um alarme, ou mesmo a luz muito forte, ele vai embora. Faz com que o animal seja afugentado. Até essa questão do cachorro, tem aquele lance que de fato assim vai assustar o animal, isso não é ótimo, assim. Mas se for isso que protege a vida do animal e não faz o dono tentar ir atrás, eu aceito essa opção, assim. É isso. Eu falo assim, eu prefiro aceitar, né? Mas usado para proteger o seu que tá enclausurado ali, né? Não para você usar ele para fora como forma ativa de ir atrás né? Outro exemplo aí muito mais fofo de que cachorros resolveram a questão ambiental também é na Austrália e agora acredito que no México. Sabe as tartarugas quando nascem e as gaivotas vêm e... Sim. Descobriu se você deixa 3 cachorros ali em volta... Eles afastam as gaviotas... as gaivotas. Gaivotas, desculpa. Gaviota! Eu acho uma palavra superior, assim. Eles afastam a gaivota e a quantidade de tartarugas que chegam até o mar é muito maior. Aí entra naquela questão ética, se pode ou não pode, né? Interferência. Mas assim, dito isso, funciona. Então, eu acho que é delicado também, né? A gente pensar que não deve interferir a partir do momento que existe um desequilíbrio, né? Então, por exemplo, a gente cita muito exemplo também de Fernando de Noronha, né? De animais que foram introduzidos para equilibrar outras espécies que tinham um problema de superpopulação, né? Ou o lance da falcoaria, que eles tentaram implantar para a questão de voos, né? Que acabavam, enfim, chocando aves com aviões. Isso lá atrás. Então, foram inseridas algumas espécies. Interessante. E aí, obviamente, isso causou um desequilíbrio, porque essa espécie começou a predar uma outra nativa. Então, eu juro, assim, algumas interferências que a gente falava, não entendíamos tão bem assim para poder adotar medidas como essa. Então, sempre tem que ter muita responsabilidade, né, sobre uma mudança tão grande e a mistura de espécies, né? Ou se você vai introduzir, no caso, um exótico, a gente tem o problema aqui também, eu falo que grande parte da situação descontrolada da caça no Brasil, ela se deu através
do javaporco / javali. Sim. Né? Que aí, no caso, sim. é a caça permitida de controle. Precisa liberar a caça para controlar, porque realmente esses animais viraram uma superpopulação. Quem introduziu? Quem começou a criar? Né? Como que esses animais foram parar em lugares que, enfim, não tinha nem como eles chegarem, né? Sim. Obviamente, os caçadores acabam manipulando tudo isso para eles poderem fazer a caça oportunista, né? Que acabam abatendo outras espécies com a desculpa, eu falo que é a porta de entrada, né? Os javalis, para que eles caçem outras espécies acidentalmente. Pô, mas acidentalmente... Essa desculpa não cola, né? Pra gente não cola, tipo assim, mas como assim infelizmente, acidentalmente? que normalmente quando essas pessoas saem para caçar, obviamente vão abater o que encontrarem, né? Eles vão ser seletivos em relação à espécie que eles vão matar. Porque quem tem esse ímpeto, essa vontade de caçar, obviamente, para ele tanto faz. Acho que até se sente mais poderoso quando é algo mais um animal mais legal do que um porco, né? E esse é um tema bem sério no Brasil, né? Existe um movimento grande chamado Todos contra a Caça, que é uma colisão de organizações, porque são muitos os projetos de lei que tentam regulamentar a caça de animais silvestres no Brasil, né? E infelizmente a gente sabe que os interesses giram em torno de justamente grandes fazendeiros que querem afastar ou se livrar dessas espécies que estavam ali muito antes deles, né, com a justificativa de perda econômica. O problema da caça é que tem muita gente muito boa em criar lero-lero em volta para justificar como a caça é boa para conservação, entendeu? Exatamente, tem muita gente. Léo, obrigada. Inclusive, assim, tem umas histórias que você escuta, tipo, eu conheço mais histórias em detalhes no continente africano, assim, que quando você escuta, você fala assim, se você falando desse jeito, não que você concorde, mas a conta meio que... Tipo assim, eles começam a dizer... Sabem vender, né? Eles sabem vender, assim. E eles predam... Um dos projetos que a gente estava filmando na África recentemente é o Room to Roam, né? Que é espaço para transitar. Que é uma iniciativa de como, assim, a Amboseli está secando, os animais que moram lá têm que ter uma opção de saída para outro lugar, né? Então, é um projeto que tenta criar conexões entre parques nacionais, saindo, tipo, de Botsuana e chegando até o Quênia, assim. Criando uma grande avenida de livre trânsito, né? E, cara, o principal inimigo dessa iniciativa aí pra frente são os caçadores, assim. Que falam, se permite isso, porque aí os animais que eles caçam por perto vão embora, né? Porque tem pra onde ir. Claro. E fala assim, se permite isso, os animais vão entrar em conflito com... É isso, ladainha pra todo lado. E tem os famosos leilões, né? Que... É comum em vários países africanos, alguns lugares o governo faz, outras reservas particulares fazem. Mas em alguns países, tipo como a Namíbia, por exemplo, numa reserva particular, você pode matar o que você quiser, salvo algumas espécies, né? Então, é uma escolha do proprietário caçar ou não, né? Essas rendas de caça, né? Para uma alegria que, mais do que tem cada vez menos lugares de caça, porque percebem que pega até mal, entendeu? Quem vai viajar para esses lugares são estrangeiros e tem cada vez mais essa consciência de que isso não é legal. Mas o que eles costumam fazer? Qual que é o lero-lero? Pega aquele elefante mais velho, tipo o opa, que já cumpriu o papel biológico dele de procriação e de tudo, e põe a cabeça dele no leilão, assim. Teoricamente, está sacrificando um indivíduo, e eles falam que esse dinheiro desse indivíduo vai ajudar vários outros. Exato. Bullshit. Só que aí eu acabei de contar a história do opa no começo dessa conversa, e não é só... Primeiro, esse dinheiro não vai, não é assim que as coisas funcionam. E segundo, ainda é um indivíduo... Que é um universo na sua própria existência, assim. A gente não, claro. esse discurso não é forte o suficiente para justificar, né? E a gente sabe que existem outras formas, né? Existem outras formas. Se fosse a única solução, né? A gente até ouvia... Fora tudo... Porque é tudo tão negativo que envolve o universo da caça, né? Agora, do espectro pessoal... Porque a caça de subsistência, por um lado, eu acho interessante, assim. Quando ela é legítima. Legitimamente de quando ela é necessária para sobrevivência, de fato. Né? Porque eu acho que você até trata com mais reverência né, esse pedaço de carne, né? Você matou, você limpou, você sabe que aquilo não... Né? Tem uma reverência ali, né? Mas a caça por troféu, eu falo assim, mano, por que você olha pro... Injustificável. Eu não consigo... Tem uma psicopatiazinha aí. Né? Eu não consigo entender qual que é o espectro mental de prazer ali, de falar assim, nossa, eu vi algo lindo e eu matei algo lindo, assim, isso é profundo, né? Isso é uma sombra que conversa ali com a pessoa que eu nunca consegui me identificar com, assim, e bom, que... É impossível de entender. Agora, sim, eu de verdade nunca tinha pensado que esse público não é geograficamente preso ao continente africano, né? Nunca tinha imaginado que no Brasil também... Famílias.
de que passa de neto para, enfim, de vô para filho, para neto. Infelizmente, existe fortemente essa questão cultural em vários lugares do Brasil. E a gente está, né, obviamente, com a sensibilização, educação ambiental, e até com punição, né? Leis mais severas contribuem para que essa mudança aconteça. Pela primeira vez na história do Brasil, uma pessoa foi multada, penalizada por caçar uma onça, que aconteceu justamente no Pantanal Norte, porque além do indivíduo caçar e cometer este crime, ele fez questão de publicar isso nas mídias digitais, o que facilitou o acesso, né, a identificação do criminoso, para que então ele fosse punido. Então, pela primeira vez, ele recebeu uma multa, e foi uma multa de R$150 mil, né? Historicamente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, abriu um precedente para que outras punições aconteçam. Sou zero especialista em direito, mas parte de mim queria pelo menos um aninho na cadeia. Assim, com né? certeza. Só pra, isso faria toda a diferença. Estamos caminhando para isso, pressionando para justamente... Mas eu vou celebrar a vitória também. Não eu vou celebrar o que é o primeiro passo. É um primeiro passo. É isso. Temos um longo caminho pela frente, mas é um primeiro passo. Sim. E quando foi que você descobriu, Léo, que através do seu trabalho, porque além dessa paixão e dessa identificação, né, de você ter ido atrás de uma vontade sua, isso poderia contribuir para a conservação de espécies, para contribuir com o aspecto social, assim? Quando caiu a sua ficha de que isso estava completamente interligado? Foi depois, tá? A conservação ambiental veio no segundo momento. E eu confesso que até hoje eu engajo nela, eu trabalho com ela, mas eu também me mantenho um pouco no meu lugar de saber que se eu quiser entrar nesse espectro de falar sobre conservação, tem muito estudo que eu preciso fazer, tem muito preparo que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que encontrar poesia visual nesses ambientes, eu já encontro. Com certeza. Então eu encontro essas imagens, eu entrego na mão de quem, né? Isso para fazer um bom uso. Isso para mim me satisfaz, assim, me preenche, e não de uma maneira como que eu posso falar, superficial, de não quero me envolver, mas no sentido até de me manter inspirado. Porque se você vai a fundo nas questões da conservação ambiental, é muito mais feio do que a gente imagina, entendeu? É caça, é tráfego, é feio, assim. Isso choque de realidade. E se eu sei que se eu me alimento muito disso, eu sei que isso me murcha, assim. Eu sei que isso começa a drenar o meu encanto, entendeu? Eu começo a olhar para os meus objetos, vou chamar de objeto, o termo fotográfico, né? Eu começo a olhar para esses animais, não com o olhar de encanto, de reverência pelo que é, mas por um olhar de pena, pelo que está acontecendo em volta dele, né? Minha fotografia deixa de ser sobre aquele indivíduo e se torna uma interpretação minha do em volta, entendeu? Então eu sinto que quanto mais eu me afundava na questão de ler, entender, cara, eu quero ser ativo, eu quero falar contra, eu percebia que mais isso tava... A conexão que eu sentia com esses animais não era mais sobre eu e o Opa, era sobre eu querer fazer uma foto, porque eu tenho que avisar o mundo sobre o que está acontecendo nessa situação, entendeu? E por mais que isso sim cumpra um papel, abrir mão desse encanto pela vida animal é um preço que eu não tô disposto a pagar. Eu entendo. E não é uma via única. Sim. Né? Muitas vezes a gente acha que existe uma única forma, que é essa forma mais escancarada do ativismo. E não, quando a poesia da sua obra, né? A poesia do que você retrata, ela por si só já aproxima. Sim. E faz com que exista essa conexão. Sim. Né? Então, você foge do óbvio. Porque justamente é um olhar diferenciado e muito raro de se ter. Então, aí como que eu percebi que eu poderia ir para o lado da conservação? Era que existem coisas que as pessoas debatem sobre. Que é essa questão da caça, essa verba que você usou para matar, o dinheiro que você leiloou para matar o elefante, isso é para conservação ou não? Aí fica, não, mas isso não funciona. Ah, mas como assim $1 milhão não funciona? Tem coisas que as pessoas debatem sobre, se pode caçar, se não pode caçar. Mas eu descobri que se eu fosse um passo mais a fundo, tentasse evitar a política e tentasse chegar verdadeiramente no... Eu não estou pedindo para você debater a existência desse animal, eu estou pedindo para que você o olhe e o reconheça que ele é bonito. Eu quero que você olhe em voz alta e fale. Tipo assim, valorize. Isso é bonito, entendeu? É a valorização.
Então, se eu despertar um carinho do público por esse animal, sem nem tocar no assunto da conservação no primeiro momento, entendeu? Ela, sem perceber, ela já está um passo mais perto, porque primeiro eu encantei, e depois eu falo assim, ó, sabe esse animal que é lindo? Por sinal, tem abrindo essa porta atrás dessa foto, existe uma realidade que é muito complexa, e é difícil, o que for. É a mensagem subliminar, né? Só que eu descobri que o primeiro acesso para você chegar... Principalmente... Porque quem já concorda conosco é muito fácil. Sim. A gente posta e o pessoal aplaude, o pessoal Exatamente. curte, o pessoal compartilha. A pergunta é conquistar o outro lado. como que eu chego no outro lado, entendeu? Então eu sei que se eu quero chegar no outro lado, eu quero mostrar para ele que assim, cara, colocando ele na frente de uma foto certa de uma onça, não tem como o cara parar e não falar, tipo assim, que bicho bonito, entendeu? Não tem como, não tem como. Então eu descobri que se eu consigo criar essas imagens, eu consigo providenciar essas imagens para as iniciativas de conservação, as pessoas certas conseguem usar isso numa narrativa muito maior, muito mais profunda, assim. Uau. Então, eu entendo o todo, porque é importante que eu entenda o que está acontecendo, como a conta fecha ou não está fechando atrás. Mas esses detalhes de notícia, de caça, de isso e de aquilo, eu ativamente filtrei que eu não consigo, assim. Entendo. Eu sei que eu não consigo. Então, é muito difícil. Se eu quero olhar para um elefante, alguma coisa está na minha frente... Até aí num ponto de vista um pouco mais poético, talvez. Se eu quero retratar um animal com sentimento de dó, né, de que você está em extinção, aquele animal que está na minha frente não está em extinção, né? Ele está vivo, ele sobreviveu, né? Ele é um guerreiro, assim. O indivíduo, né? O indivíduo. O mundo em volta pode estar querendo pôr ele em extinção, mas aquele ali está... Então, se eu retrato ele com ar de pena... Que injustiça toda a história desse animal que eu tô fotografando. Assim, eu quero olhar para ele e conseguir por um segundo ignorar a sociedade malvada em volta e falar assim, cara, que onça altiva, que onça inteligente, que onça criativa, olha como que ela fez tudo. Se eu olho para ela com esse olhar de uau, no lugar de olhar de ai, Sim. que pena. E como eu vou fotografar esse animal de férias também? Amei. Que maravilhoso isso. Agora, Léo, a gente está falando, né, de lugares extraordinários para se observar a vida silvestre, né, selvagem. Agora, quando a gente transporta, né, para nossa realidade aqui do dia a dia, dos grandes centros, né, desses ambientes que a gente vive, né, tão cheio de gente, tão cheio de carros, tão, né, enfim, cheio de prédios, como a nossa realidade aqui em São Paulo. E a gente, inclusive, vem conversando, né, sobre um projeto que a gente quer muito fazer em conjunto e que a gente já vem desenvolvendo há um tempo, que é justamente pela valorização da fauna urbana, né, que são esses animais que dividem os espaços conosco, né, que estão aqui dividindo e conseguindo sobreviver. É bem o que você disse, né, porque também eu me pego muitas vezes falando, caramba, que difícil para eles, né, estarem aqui tentando sobreviver, mas não, eles estão aqui. Como é que a gente valoriza isso? E como é que a gente contribui para que a gente coexista, para que a gente esteja aí dividindo de forma saudável, o mais saudável possível, esses espaços. Você tem essa percepção quando você está aqui nesse batidão, nessa loucura também, ou não? Isso também é muito novo para você, de começar a olhar por essa outra perspectiva? Então, um pouco dos dois, assim. Tem vezes que só me passa... Você foge pro interior aqui também, né? Um pouco dos dois. Então, quando pode, foge. Mas, assim, eu moro muito alto, assim. Eu tô bem alto na Paulista. Então, assim, eu tô meio que acima dos prédios, né? Então, eu escuto... Óbvio que ainda tem o barulho da cidade, principalmente em hora, tipo, 6 da tarde, o que for. Mas eu escuto muito barulho de pássaro também. Inclusive, eu tenho um vizinho que é um casal de urubus que tá no terraço do prédio do lado. E é muito legal, que eu tô acompanhando a vida desses dois urubus há um ano e meio, assim. Olha e é só! cheia de reviravoltas, assim. É fantástico, é fantástico. Só que sim, eu comecei a perceber que existia e me chamou muita atenção. Porque até então eu falei assim, no primeiro momento nossa, que situação, né? Mas depois eu falei, cara, mas que indivíduos criativos, assim. Até fazendo um paralelo, a primeira vez que, sei lá, nossos antepassados saíram da Europa, assim, e vieram pra cá, assim, foi um pouco disso. Lá tá osso, vamos ser criativo e descobrir como faz a vida em outro canto, assim. Isso, assim, os animais também têm essa criatividade, assim, a gente reconhecer que tá difícil em um lugar, mas, né? Então, alguns preferem esse sufoco, assim, de se adaptar a esse ecossistema artificial. Isso. Vou chamar de artificial, né? Feito por nós. E putz, eu acho que isso merece, assim, um pouco de reverência também. Eu acho que isso consegue...
fazer com que as pessoas percebam isso, acho que é melhor, mais fácil elas se importarem com algo que está do lado delas do que algo que está muito distante, né? Então, se a gente consegue mostrar para as pessoas, olha, existe vida, e ela está em volta de você, e ela é criativa, e ela é divertida, e ela coexiste, talvez a gente possa começar a chamar mais pessoas para prestar atenção. Porque é muito fácil quando você mora em São Paulo esquecer que existe outro tipo de vida, né? Mas fácil. quem vive aqui, nasceu aqui, Não se conectar, né? é muito fácil. Então pode ser uma ótima porta de entrada, é trazer mais do que assim, são animais que aprenderam a viver aqui, assim, mas talvez até num tom mais lúdico, tipo assim, cara, são seus vizinhos, assim. Sim. Tipo, reconheça-os, diga oi, sabe? Sim. Eu acho que são duas formas muito positivas, assim, né? Primeiro, de trazer pra gente né? Puxa, né? E você parar ali no meio do seu dia. Eu mesmo também moro no Olho do Furacão, que é também um lugar super movimentado. E tem uma árvore linda na minha janela, né? E eu também sempre, principalmente de madrugada, assim, quando eu durmo mais tarde, eu gosto de ficar acordada, eu fico observando, né, os cantos e como eles têm esse momento de mais quietude, né? Para, enfim, se expressar, para estar mais ativos, né? Durante a noite. E também essa questão do quão... É uma loucura isso, imagina. O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior tráfico do mundo depois de armas e drogas. Quando eu descobri isso, eu fiquei chocado. É chocante, assim, é chocante. E quando você entende que, né, nós somos a segunda, não somos a primeira, a maior biodiversidade, a segunda maior biodiversidade do planeta, e que as nossas espécies são exportadas para o mundo inteiro, né, que infelizmente, existe uma fiscalização muito pequena diante da necessidade, a gente percebe o quanto as pessoas elas querem aprisionar isso, elas querem ter dentro de suas casas esses adornos, né? Como é que pode apreciar, achar belo e querer aprisionar para o seu egoísmo ali, para o seu, né, pro seu ambiente interno e tornar esse animal um escravo. E a primeira vez que eu prestei atenção mais de perto nesse assunto foi há alguns meses, acho que inclusive quando conversamos. E eu fiquei chocado que depois eu comecei a prestar atenção. Vários amigos meus que até então acessam a informação, sabe, no mundo da arte, de tudo. Eu já me peguei tendo uma conversa no Instagram, parece que tem uma pantera, algumas panteras que tem um perfil no Instagram que são muito famosas, assim. Sim. Eu já me peguei tendo essa conversa explicando para essas pessoas como acesso à informação, porque aquilo não era legal, mais vezes do que eu acharia sensato, assim. Mais vezes do que eu acharia sensato. Então, eu não tinha ideia de como as redes sociais poderiam ter agravado tanto uma situação, porque foram elas que agravaram tanto. Totalmente. Né? A gente vê algum influencer, alguém famoso, alguém rico. Despertar do desejo e aí, né, o público querendo consumir. E eu até consigo entender a fantasia que preda, assim. Você vê, sei lá, é uma casa, uma pantera negra, tem aquela questão do poder, né? Sei lá. Eu até consigo entender as fantasias que a pessoa pode gerar. Mas uma hora a pessoa tem que acordar e olhar e falar, cara, é uma pantera que você tá do seu lado, entendeu? Tipo, você tem que... Ela não teria que estar aqui. Assim, sem contar questões práticas e logísticas de alimentar e manter uma pantera. Sim. É uma pantera, entendeu? Tipo, totalmente antinatural. Por que ela tá brincando com o seu Rottweiler? Isso não faz nenhum sentido, assim. Não é fofo. Isso é triste. Não é triste. Tipo, aí você pegou um animal e fez assim, você virou um... Né? É humilhante. Sim. É humilhante, assim. É isso. Então, acho que se você verdadeiramente ama, assim, cara, por que tomar... isso não é amor, né? Isso não é amor. Ou é o amor doentio, né? A gente fala que é um relacionamento tóxico, né? Sim. É uma forma de relacionamento tóxico. Né? Você querer prender o animal, você querer impedi-lo de ir e vir, de exercer seu papel natural, né? De voar ou de ter sua liberdade. É a mesma coisa que a gente fala para um peixe de aquário. Meu Deus, e que é tão comum e que são distribuídos em bufês infantis, né? Que isso fala, é loucura também, isso né? Isso é loucura. Uma loucura. Que a criança, ela cresce com que mensagem? Que é descartável, né? O que ela vai entender, obviamente. Que é descartável. Então, esse trabalho de fazer, né, isso, a valorização do que está ali, né? Enfim, um binóculo ou um celular, uma câmera, te aproxima, te conecta, te faz com que você consiga observar sem aprisionar. E tem uma sensação que eu queria que essas pessoas que têm esses animais em cativeiros pudessem sentir algum dia, que é desenvolver uma relação autêntica, honesta com algum animal que está verdadeiramente livre, entendeu? Que nem depois, que nem essa troca que eu tive com o Opa ao longo de 5 anos, entendeu? Se o Opa vivesse numa jaula do meu lado, não seria tão incrível, entendeu? Então é mais difícil para isso acontecer. Sim. Mas quando acontece, é um sentimento de quase transcendental, assim. Eu me conectei de forma
primitiva com outra espécie, né? Se o animal tá preso na sua sala, não é porque ele gosta de você, entendeu? Ele tá numa prisão, né? Então, assim, até isso você tá se iludindo. Não é que é o poder, não é que é nada. É que você... né, é que você tá cantando vantagem por ter um cárcere dentro de casa, assim. Tipo, Exatamente. fica até feio, né? Fica muito. Fica até feio. Acho que seria incrível a gente conseguir se despertar esse, olha, dá pra ter solto, e solto é muito mais legal, entendeu? É só ver os sabiás laranjas que moram em São Paulo. Inclusive tem uma família que mora no meu prédio. Eles adoram, assim, eles nem pagam condomínio, mas eles estão lá. Assim, eles fizeram um ninho. Tem tipo uma piscininha, sabe, bem rasinha, tipo um espelho da água. Sim. Cara, eles tomam banho, dão banho, tomam água, assim, eles se divertem, assim. É legal ter esse vai e vem. Eu sento, eles chegam lá, eles vão embora e é isso, curtir. Eu quero ler uma frase. Olha que coisa maravilhosa, da Clarice Lispector. Olha. Mas eu não humanizo os bichos. Acho que é uma ofensa. Há de respeitar-lhes a natura. Eu é que me animalizo. Muito legal. Olha que coisa mais incrível. Não sabia que ela tinha dito essa frase. Eu também. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso tatuar essa mensagem em mim. Porque ela é perfeita. Ela é perfeita, ela diz tudo. É exatamente essa visão que a gente tem que ter. Sim. Né? Sim. Ops. Sim. Não, a gente faz a pausa só pra eu... Que eu peguei o celular aqui, né? Não sei se fica legal. Meu Deus, a gente falta alguma coisa? Tipo, você acha que a gente deu uma passeada por muitos temas importantes? Nossa, eu tô... Que conversa incrível, Léo. Eu sou muito fã. Eu tenho que me controlar, porque quando eu encontro pessoas assim tão sensíveis e que conseguem ver a vida desse jeito, sabe? Juliana, eu tô muito chorona. O que tá acontecendo comigo? Eu tava mais dura. Mas não, eu tô me emocionando, enfim, com coisas simples. Assim, deixa vir, né? Mas até puxando um pouco esse assunto, que eu acho que do aspecto das pessoas se conhecerem que tem vida animal perto delas, eu acho que pra mim também eu demorei muito pra reconhecer em voz alta, mas eu comecei fotografando animais e depois que eu fui pra pessoas, assim, eu fiz o caminho contrário. Nossa. E olhando até pra mim, assim, quem eu era na minha vida como um todo, eu sempre fui uma criança meio esquisita, né? Eu, sempre gostava de ficar olhando pra Joaninha, o que for. Mas dentro de casa, da situação que a gente tinha dentro de casa, quando eu cresci, era uma situação meio difícil, assim. Meus pais não se entendiam, era um ambiente meio explosivo, assim. Não era um ambiente em que se conversava com emoções, assim, com crianças. E eu me desenvolvi uma pessoa relativamente fechada, assim. Pra minha surpresa, quando eu comecei a fotografar animais cada vez mais, eu comecei a identificar neles comportamentos que eu sentia faíscas que eram meus também. Tipo, dois irmãos brincando de lutinha um com o outro, assim. Inúmeras espécies fazem isso. Sim, né? De fato. Um bebê que saiu andando, olhou pro lado, percebeu que a mãe não seguiu, ele entra em pânico, se assusta e volta, assim. Várias espécies fazem isso. Ou o jeito que, como uma mãe é protetora, todas as espécies fazem isso, assim. Então, várias maneiras de que eu aprendi, na verdade, a me conectar, de certa forma, com o emocional meu que eu tinha travado, foi através de percebendo, assim, cara, esses animais têm esse instinto, é possível que eu tenha também, assim. Eu fui redescobrindo uma parte minha que estava meio desconectada através disso, e isso acabou me dando... Eu chamo uma espécie de superpoder para fotografia. Porque quando eu tô fotografando um animal, não tem fala, né? Fala assim, querido, só olha para lá. Não. Né? Não tem essa troca, né? Sim. Então tem muito de observação. É como é. Tem muito de observação de intenção ali, né? Você tá no mesmo lugar que ele. Então se bate um vento, você sabe de onde tá vindo o vento, né? Então você aprende a ler o que ele tá lendo, ao que ele tá reagindo. E é isso que você busca para conseguir umas fotos são interessantes. Aí quando ele tá um animal em movimento, é muito mais interessante que o animal parado, né? Ele levantando, você vê o músculo dele, você pega um pouco da biologia, né? Então eu meio que tive que aprender a comunicar com quem eu tava fotografando sem trocar uma palavra, né? Quando eu vim para fotografar pessoas, eu entrei no mundo comercial, eu descobri que na verdade as pessoas falam muito também sem falar também, né? Então eu senti que ter essa sensibilidade de conseguir conversar com quem eu tô fotografando sem ter que falar, só prestando atenção no que ela fica à vontade, no que ela reage bem ou não, assim.
eu senti que eu consigo aprendi a chegar em retratos mais profundos com pessoas também, mas por conta de tudo que eu tinha aprendido com os animais. Assim. Porque os animais não têm estilo, não tem trejeito, né? Tem gente que você vai fotografar e ele fica falando, pode crer, mano, isso, aquilo. Tipo assim, cada 2 palavras... Aqui em São Paulo é muito isso, né? É man a cada 2, 3 palavras, assim. Só que se você tira os trejeitos do personagem que a pessoa colocou, tem uma coisa ali atrás, né? Eu senti que eu consegui aprendi a acessar essa verdade com eles, assim. Então eu sinto que eu mais aprendi do que ensinei, assim, nessa minha jornada. Nessa linha do que você trouxe, né, eu estive alguns meses no Acre, fazendo um trabalho de educação ambiental com fazendeiros. Legal. E aí, depois de falar, enfim, depois de apresentar, a gente... Um dos líderes ali, os capatazes, né, da fazenda, me procurou e falou assim, eu preciso dividir com você uma coisa. Aí eu falei, me conte. Aí ele falou, eu era caçador. E o que fez com que eu parasse de caçar foi o dia que eu vi uma mãe com seu filhote. E quando eu percebi que ela estava ali só querendo defender a cria dela... Não tem como você falar não pra isso. Não tem. Não tem como você ignorar. E aí ele falou, mãe é mãe. Né? E eles estão ali só tentando proteger os seus filhotes, enfim, e sobreviver, né? Ele falou, depois dessa cena, depois de ter presenciado isso e olhado para ela de uma forma mais, né, humana, e olhando ela como mãe, eu nunca mais tive coragem. E aí a gente se abraçou e eu chorei muito. Que incrível. E ele me manda mensagens até hoje. Ele me mandou essa semana passada, ele falou, olha esse bugio. E aí ele me mandou... Que legal. Que legal. E a gente se conectou muito. Ele fica sempre me mandando, enfim, os animais que ele encontra. E foi muito feliz, assim, porque a gente estoura a nossa bolha, né, Léo? Estoura. A gente chega nesses lugares e percebe que falar com essas pessoas... Né? Atingir essas pessoas, sensibilizá-las, trazer a experiência delas para que a gente tenha esse desafio de desenvolver um trabalho que realmente tenha resultado. Sim. É o que faz tudo valer a pena, assim, quando a gente consegue ir aonde precisa, né? E adaptar a linguagem, adaptar a mensagem. A gente sai transformar. A gente sai de uma bolha teórica, assim, né? De conversas, assim. E isso é muito interessante. Totalmente. E a gente aprende muito, né? Muito. Porque uma coisa é a gente discutir sobre como a conservação ambiental deveria ser feita em salas em São Paulo. Isso. Outra coisa é você passar 2 semanas no meio do mato, né? Aí você fala assim, entendi. Agora eu tô entendendo. É outra história. É isso, propriedade, né? Então, mas esse insight, inclusive, é uma coisa que eu tenho tentado trazer cada vez mais, assim, quando eu tô dirigindo projetos de vida animal. Porque eu sinto que a conservação ambiental passou por etapas de amadurecimento nos filmes. E isso veio muito até com o desenvolvimento da própria tecnologia, né? Cada vez mais as câmeras eram cada vez menos portáteis, e era cada vez mais difícil você estar filmando no meio do mato. Então, conforme a tecnologia te dá soluções incríveis e compactas, está dando para os cinegrafistas novas soluções, né? Só que eu sinto que a primeira tentativa do mundo da cinegrafia da conservação ambiental era o terrorismo, né? Era mostrar o urso polar passando fome, a calota polar derretendo, né? Isso funciona, porque você precisa impactar, você tem que mostrar. Com o tempo, a gente acabou entrando numa escola um pouco mais positiva, que era primeiro você encanta, depois você mostra os pesares, que é o que a BBC tem feito com Our Planet, né? Produções são lindas por si só. Mas eu sinto que agora a gente está entrando ainda na melhor onda do que está por vir, que é uma onda do tipo... Deixa eu te apresentar, te conectar emocionalmente com esse indivíduo, com esse personagem, entendeu? Então começar a contar a história da vida animal, quase como se a gente conta como a gente conta a história das pessoas, né? Então, se você mostra um vídeo de um elefante, é legal o elefante, não tem como isso não ser legal. Não tem. Mas se você mostra um momento da mãe e o filhote, se logo em seguida você coloca uma cena de uma mãe e uma criança, a pessoa por 2 mais 2 fala assim, não é um elefante, é uma mãe. É isso. Um elefante eu posso não entender, mas uma mãe é sagrada para todo mundo, assim. Exatamente. Né? Então, quando você consegue fazer esse link e mostrar o que nós temos em comuns, é como você... para mim, é assim que a gente faz a ponte pro outro lado, assim, para quem não tá no nosso barco, entendeu? Primeiro você conquista,
Ai, meu Deus, que coisa linda. Ouvi isso, juro. Eu tô encantada com esse bate-papo, tô encantada com as suas histórias. Eu sabia que seria maravilhoso. Assistam Histórias do Meio do Mato. Sim, sim. Porque vale muito a pena. Eu sou, enfim, Sim. acompanho, sigo. Tem um presente pra te dar. Eu aceito. Obrigado, querida. A nossa eco bag, e a gente trouxe uma garrafinha pra você da nossa parceira, da Paco, que eu vi que você também tem Sim. parceria. Eu sei que você tem cachorro, então a gente... Que essa é a demais. nossa linha Obrigado, de Ju. domésticos, é a segunda parceria Obrigado. que a gente tem com eles. Licencinha. Gente, só pra gente Ele- mimar aqui eu- os nossos convidados. Eu adoro. Ai, que demais. É uma graça, né? Nossa, eu adorei. Ela é muito descolada. É muito fofa, Muito né? fofa. Muito legal, obrigado. E a gente que Muito agradece. obrigado. Obrigada por ter vindo. Que Obrigada legal. por ter dividido com a gente toda a sua sensibilidade, seu trabalho. Não, minha E alegria. a gente tenha outras oportunidades de trabalhar juntos, enfim, de você voltar aqui para contar muito mais. Com toda Para as certeza. pessoas se conectarem junto com você. Eu que agradeço, Ju. Foi uma alegria. E é isso. Até uma próxima. Até. Tá. Obrigada. A gente fica por aqui. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.